Estratégias de combate às fake news. O ministro Fachin e a procuradora-geral reforçaram o apoio da população no combate a esse tipo de informação. Levantamento do CNJ aponta que presídios femininos abrigam 466 grávidas ou lactantes. Consumidor tem direito de entrar na justiça mesmo em contrato com previsão de solução de conflitos por arbitragem. Ele pode renunciar à arbitragem para ingressar em juízo, normalmente no Poder Judiciário. E ainda, você vai saber quais são os direitos das pessoas com obesidade. olá, boa noite. Boa noite para você. O ex-deputado federal Eduardo Cunha teve hoje mais um pedido negado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A defesa dele queria que a corte aceitasse os embargos infringentes e nulidade. Esse pedido já tinha sido negado antes. A repórter Carla Lucena tem os detalhes dessa decisão para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Érica, boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento do recurso de Eduardo Cunha foi concluído na tarde de hoje no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois de ter sido suspenso por 2 vezes. A primeira vez em julho e a outra em agosto, depois que os desembargadores pediram para analisar melhor o caso. Nesse recurso, a defesa de Cunha alegou que haviam divergências nas argumentações e também na fixação do tempo da pena da condenação do parlamentar e por isso pediu então a nulidade dessa condenação. Mas por maioria os desembargadores voltaram a negar esse recurso. Não é a primeira vez que Eduardo Cunha recorre da condenação e ele é acusado de ter participado da transação para a exploração de um campo de petróleo na República de Beni por parte da Petrobras. Ele teria recebido nessa negociação mais de $1,5 milhão de dólares como propina. Eduardo Cunha, vamos lembrar, ele foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão no regime fechado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murat, foi preso hoje durante uma operação que apura desvios de recursos públicos. Murat foi secretário estadual entre 2012 e 2014, durante o 4º mandato da ex-governadora Rosiana Sarney. Essa é a 6ª fase da Operação Sermão dos Peixes. A Polícia Federal apurou indícios de que, entre os anos 2011 e 2013, aproximadamente R$2 milhões destinados ao sistema de saúde estadual foram desviados para uma empresa sediada na cidade de Imperatriz. A polícia verificou ainda pagamentos mensais a blogueiros. E a Polícia Federal também cumpriu mandados hoje em uma nova operação para apurar vazamento de informações da primeira fase da Sermão aos Peixes. Segundo a polícia, há provas de que os membros da organização criminosa conseguiram informações privilegiadas por meio de funcionários públicos. Depois, destruíram e ocultaram provas. Além disso, violando medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um dos investigados teria transferido os bens para evitar o bloqueio deles. Ao todo foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão temporária e 1 mandado de prisão preventiva. O STJ decidiu que as críticas feitas por uma ex-senadora do Pará sobre um julgamento no Tribunal de Justiça daquele estado estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Por isso, ela não pode ser processada. 2 desembargadores entraram com a ação pedindo indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais causados pela ex-senadora Marinor Brito após entrevista em que ela criticou decisão que aceitou o recurso de um ex-deputado condenado por estupro de vulnerável. O pedido dos desembargadores foi aceito pela primeira e segunda instâncias e, por isso, a ex-senadora recorreu ao STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, aceitou o recurso. Ela entendeu que as críticas feitas por Marinor Brito para um jornal paraense se enquadram no contexto da atividade parlamentar. Segundo a magistrada, além da atividade legislativa, os parlamentares também devem exercer a função fiscalizadora.
Câmara, o que inclui verificar como as leis são aplicadas pelos órgãos de jurisdição. A magistrada reforçou ainda que a imunidade não é um privilégio pessoal, mas sim uma garantia para o desempenho do cargo. Há 10 dias do segundo turno das eleições, procuradores da República e representantes da Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram hoje em Brasília para discutir estratégias de atuação dos poderes na votação do dia 28. Entre os temas foi debatido o combate às fake news. Convocado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o encontro, que contou com a presença do ministro do TSE, Edson Fachin, e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, começou com o balanço da atuação do governo no primeiro turno das eleições. O objetivo foi discutir as dificuldades encontradas ao longo das votações e buscar soluções para garantir um segundo turno mais transparente e dentro da legalidade. O assunto que mais preocupa as autoridades nas votações do dia 28 é a divulgação de notícias falsas nas redes sociais, a chamada fake news. Durante a abertura, o ministro Fachin e a procuradora-geral reforçaram o apoio da população no combate a esse tipo de informação. No país, 466 presidiárias estão grávidas ou amamentando. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta um crescimento de 10% entre agosto e setembro deste ano. O Conselho também divulgou o relatório estatístico Visita às Mulheres Gestantes e Lactantes. Segundo o estudo, mais de 20% das unidades prisionais declararam o uso de algemas em mulheres durante o trabalho de parto. Segundo o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, no país, 294 presidiárias estão gestantes e 172 amamentam seus filhos. São Paulo é o estado que abriga o maior número delas, seguidos do Ceará e de Minas Gerais. O CNJ também divulgou o relatório estatístico Visita às Mulheres Gestantes e Lactantes privadas de liberdade. Ele é resultado de uma inspeção realizada esse ano em 34 estabelecimentos penais, em 26 unidades da federação. Foi constatado que, na maioria das unidades, as gestantes recebiam acompanhamento psicológico. De acordo com o relatório, todos os partos foram realizados em hospitais fora das unidades prisionais. No entanto, pouco mais de 20% dos estabelecimentos declararam o uso de algemas em mulheres durante o trabalho de parto e na fase de puerpério imediato. Em relação à estrutura para os recém-nascidos, um pouco mais da metade dos locais visitados contavam com berçário, sendo que apenas 5 presídios tinham pediatras para prestar atendimento às crianças. A partir do resultado e da análise dos dados colhidos em todo o Brasil, o CNJ editou uma resolução que determina a promoção da cidadania e a inclusão das mulheres privadas de liberdade de seus filhos nas políticas públicas de saúde, assistência social, educação, trabalho e renda. E a seguir, as dificuldades e o preconceito enfrentados pelos obesos. Sou um cara grande, eu às vezes não caibo naquelas cadeiras, nas carteiras. Isso me deixa uma pessoa constrangida. A obesidade é uma doença grave que atinge quase 1/5 da população do Brasil. O país ainda não tem uma lei específica para lidar com esses casos e as pessoas que sofrem com sobrepeso precisam buscar apoio na justiça. As maiores dificuldades que os obesos têm são os problemas relacionados com a apneia do sono e o acesso às cirurgias reparadoras. 1 em cada 8 adultos no mundo é obeso, diz a OMS. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge quase 19% da população. Ricardo, de 31 anos, convive com a obesidade desde os 8. Hoje pesa 145 quilos. Já chegou a 172. Ele chama a obesidade de doença social. Eu sou um cara grande, eu às vezes não caibo naquelas cadeiras, nas carteiras. Isso me deixa uma pessoa constrangida. A gente precisa, ter o mesmo lugar, o mesmo direito. As filas nos órgãos públicos, a gente tem direito a ter preferência porque a obesidade é uma doença. O governo tem que entender isso. A questão de emprego, eu já perdi emprego por conta de ser obeso. O Brasil ainda não tem uma lei que proteja os direitos dos obesos. O que existe é uma legislação, só em municípios e estados. No Distrito Federal, os ônibus têm cadeiras como esta para obesos, que também são destinadas a gestantes, idosos e mães com crianças de colo. Mas nem todo mundo respeita. É uma placa bem grande. Quando não faz que está dormindo, aí faz que nem não tem nem, faz de conta que não é nem com eles mesmo. As cadeiras ficam pouco espaço
e as outras pessoas ficam incomodadas quando você é gordinha, aí fica tipo te empurrando, entendeu? Então a cadeira para a pessoa mais gordinha é melhor. Você fica mais confortável. Na área de saúde, quando o direito das pessoas com obesidade não é respeitado, o caminho tem sido a justiça. Aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, os problemas mais comuns estão relacionados à apneia do sono e às cirurgias reparadoras. O problema principal é a demora. As pessoas, após fazer cirurgia bariátrica, muitas vezes necessitam de cirurgias reparadoras, tirar o excesso de pele, por exemplo, e a demora nesse atendimento angustia muitas pessoas e elas buscam atendimento na defensoria para conseguir ser atendida no tempo correto, né, no que elas esperam, em termos de eficiência no atendimento. A obesidade é uma das causas da apneia do sono. Segundo o defensor público, os pacientes que procuram a justiça relatam duas dificuldades. O acesso aos exames que são necessários para identificar e firmar o diagnóstico de apneia, notadamente a polissonografia, e também, uma vez identificada a apneia e a necessidade de tratamento, o acesso ao aparelho que vai ajudar a pessoa a respirar à noite, para ela não ter apneia. Um projeto de lei pode melhorar a situação dos obesos. Na Câmara dos Deputados, tramita o Estatuto da Pessoa com Obesidade. O texto prevê uma série de garantias: proteção à saúde, acesso a locais públicos, à cultura e ao lazer, inserção no mercado de trabalho, reparação por dano moral por discriminação no ambiente de trabalho. Para essa endocrinologista, é preciso mudar a sociedade em relação aos obesos graves. Até hoje, a pessoa com obesidade muitas vezes é vista como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa com falta de força de vontade, que realmente isso não tem absolutamente nada a ver com a doença obesidade. O paciente pode ter realmente maior risco de algumas doenças, mas ele realmente... isso não influencia em forma alguma em questão de caráter ou da sua competência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que um servidor federal pode continuar recebendo remuneração mesmo participando de um curso de formação para ingresso em um cargo estadual. O processo teve início na 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que autorizou um servidor federal receber normalmente a remuneração enquanto fazia o curso de formação para outro cargo na esfera estadual. A União discordou e pediu ao TRF da Primeira Região a reforma da sentença, alegando que a legislação não permite esse benefício, já que não se trata de cargo especificamente da área federal. O caso envolveu um agente penitenciário federal que foi autorizado a se ausentar temporariamente de suas funções a fim de participar do curso de formação para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. A primeira turma aqui do TRF1 confirmou esse entendimento. Ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, explicou que a União tem razão ao sustentar que as leis 9.624 de 98 e 8.112 de 90 somente dizem respeito aos servidores federais. Contudo, o magistrado destacou que a jurisprudência do tribunal firmou o entendimento de que a aplicação do princípio da isonomia permite que o mesmo direito deve ser assegurado aos casos que envolvam cargos da administração dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme explica essa advogada constitucionalista. O princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da nossa Constituição, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Acontece que o princípio da isonomia não deve ser considerado apenas como um tratamento uniforme e igual a todos os indivíduos, mas também deve ser considerado como uma equiparação de concessão de oportunidades de forma igualitária a todos os indivíduos. Conhecidas por garantir mais segurança, as franquias têm atraído cada vez mais investidores que desejam abrir o próprio negócio. Um mercado que está em expansão. O setor de franquias teve alta de mais de 8% no segundo trimestre, deste ano. Abrir o próprio negócio seguindo um modelo de empresa que já deu certo. Esse é o mercado de franquias, que está em expansão e tem levado muita gente a apostar no empreendedorismo. Quando eu fui demitida do meu emprego em 2016, eu resolvi empreender algo que eu realmente gostasse. Como maquiagem é minha paixão, eu procurei uma marca nova, uma marca diferente, com produtos de qualidade e resolvi investir. Os iniciantes têm dado preferência às microfranquias, modelos de negócios compactos que demandam pouco espaço e um investimento inicial menor.
De acordo com a Associação Brasileira de Franquias, o setor é responsável por empregar 1.200.000 trabalhadores de forma direta. São cerca de 2.800 marcas franqueadoras e 140 mil franqueadas por todo o Brasil, que representa o faturamento anual de mais de 160 bilhões de reais. A ABF divulgou em agosto deste ano que o setor teve uma alta de mais de 8% no segundo trimestre. Entre os segmentos, os que mais cresceram neste período foram o setor de entretenimento e lazer, com novos negócios dos games e da realidade virtual. Em segundo lugar, veio hotelaria e turismo, diante da demanda de viagens a negócios e cruzeiros. E em terceiro lugar, ficou com o setor de casa e construção. Porém, o ramo de alimentação é o que mais possui marcas franqueadoras no Brasil. O primeiro passo é escolher a franquia, se ver trabalhando com aquele produto ou serviço. Ela precisa gostar, ela precisa entender. E segundo é avaliar a viabilidade. O valor médio de investimento em uma microfranquia varia entre R$ 5.000 a R$ 90.000. Para quem quer começar, o Sebrae disponibiliza cursos e atendimento gratuito. Através do 0800 570 0800, você pode agendar um atendimento, nós vamos lhe orientar, né, no nosso site também tem algumas orientações e capacitações voltadas para esse público. O programa Link CNJ desta semana dá destaque ao debate sobre os 30 anos da Constituição com uma entrevista especial. Gilson Dipp, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, ex-corregedor nacional do CNJ e ex-presidente da Comissão Nacional da Verdade, fala do momento em que vivemos e da Carta de 88. Uma Constituição altamente democrática, mas ao mesmo tempo muito abrangente para ser atendida pontualmente em cada demanda. Mas foi a maior conquista da democracia brasileira, não tenho dúvida. E quem acompanhou a Constituinte, as comissões, subcomissões das subcomissões, verifica o trabalho que foi feito de atendimento a esses segmentos sociais que se faziam representar no Congresso. A única Constituição que veio não só da vontade do parlamentar, mas veio da vontade do povo, da sociedade, seja qual for o segmento. O programa vai mostrar ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E a seguir, o consumidor pode entrar na Justiça mesmo que tiver assinado contrato com previsão de solução fora do Judiciário. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula imposta de forma compulsória não pode prevalecer. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou habeas corpus e manteve o depoimento de um suposto líder de uma milícia por videoconferência em sessão do júri. A repórter Kátia Gomes tem outras informações. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, manteve interrogatório de suposto líder de milícia por videoconferência em sessão do júri. Jerônimo Guimarães Filho é apontado como um dos líderes da milícia Liga da Justiça, que agia com o propósito de dominar o transporte alternativo na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio. O Tribunal de Justiça Fluminense determinou que o depoimento dele fosse feito por videoconferência, mas a defesa recorreu da decisão e pediu que o acusado participasse pessoalmente da sessão. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas não conheceu o habeas corpus, alegando que o juiz de primeira instância fundamentou a medida na periculosidade do réu, considerando que o deslocamento dele até o local do júri poderia colocar em risco a coletividade. A solução de qualquer conflito, sem a necessidade de entrar em um processo judicial, é cada vez mais usada. Uma forma de desafogar o judiciário e resolver o problema de uma forma mais rápida. Mas a decisão é individual. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que numa relação de consumo, por exemplo, quem decide se vai entrar ou não na justiça é o comprador. Isso mesmo que ele tenha firmado um contrato com previsão de arbitragem, uma forma de resolução de demandas fora da justiça. A arbitragem é um método extrajudicial criado para resolver conflitos. A cláusula arbitral pode ser inserida nos contratos de adesão com a concordância das partes, como explica este advogado. A partir de um consenso das partes, elas podem eleger uma pessoa para decidir
a disputa ou o conflito que elas tiverem, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Onde a cláusula de arbitragem se fazia presente, o litígio era vedado por via judicial. Mas um consumidor de Goiás entrou com a ação, reclamando o direito de levar o caso para a justiça comum. O homem desistiu de comprar um imóvel e buscava a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. O juiz de primeiro grau acolheu os pedidos, mas o Tribunal de Justiça Estadual declarou incompetência para julgar o caso, pois o contrato assinado entre as partes possui a cláusula arbitral. Em recurso interposto pelo consumidor no STJ, a imobiliária alegou que o comprador assinou o contrato com a cláusula de arbitragem, o que impedia que ele buscasse solução judicial. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a atitude do consumidor de procurar a justiça comum evidencia sua discordância com a arbitragem. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula imposta de forma compulsória não pode prevalecer. A terceira turma acolheu o pedido do comprador e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de Goiás para julgamento do mérito da ação. De acordo com este advogado, a decisão do STJ garante ao consumidor o direito de buscar a justiça comum. Ele pode renunciar à arbitragem para ingressar em juízo, normalmente no Poder Judiciário. Em Brasília, um casal com 3 filhos pequenos está buscando na justiça o direito de usar uma rede de proteção na janela do apartamento. O caso foi parar no tribunal porque o condomínio proíbe o uso da rede. O casal perdeu na primeira instância, mas vai recorrer. Cerca de 12 metros de altura e uma janela grande, motivo de preocupação diária para os pais, Maíra e Juliano. O casal, que tem 3 filhos e 3 cachorros, instalou uma rede de proteção logo depois de se mudar para o apartamento na Asa Sul, em Brasília. A primeira coisa que eu fiz foi procurar colocar as telas de proteção, procurar como que eu ia fazer isso, ver com o condomínio, qual a cor, qual o modelo. Só que me informaram que eu não poderia colocar. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Depois de 2 meses, o casal foi notificado que seria multado em R$ 400 por mês até a retirada da rede de proteção. Até hoje a gente paga a multa mensalmente, porque a gente entende que a tela de proteção é necessária e que o regimento é abusivo e a gente pretende mudar isso. De dezembro do ano passado até agora, o casal recebe multa mensal. Já gastou mais de R$ 5 mil com a penalização. Sem acordo com a administração do condomínio, o casal recorreu à justiça. O caso foi julgado pelo Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não viu ilegalidade na proibição do condomínio. Inconformados, Maíra e Juliano pretendem recorrer da decisão com base no princípio constitucional de segurança. Para mim é constitucional até esse direito de prevenção de acidentes, de segurança às crianças. Para mim isso estaria acima de qualquer regimento de qualquer condomínio. Um condomínio que diz que é proibido colocar uma rede de proteção é um regimento que está sendo abusivo. Além disso, está em vigor desde 2011 lei distrital que determina que todos os novos edifícios devem instalar rede de proteção, certificadas pelo Inmetro nas varandas, sacadas e janelas. Mas este especialista em direito condominial explica que a regra só vale para prédios construídos depois de 2011, quando a lei passou a valer. Mas o advogado acredita que Maíra e Juliano podem ter uma decisão favorável em segunda instância, já que não há uma jurisprudência definida sobre o tema. É normal acontecer em situações como essa e como outras situações também, o colegiado de um tribunal reformar a decisão. Nesse caso, a jurisprudência é vacilante. Depende muito da turma, depende muito da composição de cada julgamento, é que nós teremos uma decisão favorável ou contra. Hora das últimas notícias, vamos ao Giro na Rede. E o repórter Lincoln Freitas está hoje no Jornal da Justiça, na redação do Jornal da Justiça, e vai falar conosco. Boa noite, Lincoln. Quais são as últimas notícias? Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A Polícia Federal está à procura do presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, para cumprir mandado de prisão decretado pela Justiça Federal do Pará na Operação Partilhales. Eurípides é suspeito de envolvimento em desvio de recursos públicos federais destinados à aquisição de gases medicinais no Pará.
O presidente da legenda não estava no endereço informado para cumprimento da prisão. E, segundo investigadores, a defesa dele está em contato para a PF para que ele se apresente ainda hoje. E agora, uma notícia daqui do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou conceder liberdade a Adriana Ferreira Almeida, conhecida como viúva da Mega Sena. Em dezembro de 2016, ela foi condenada a 20 anos de prisão por mandar matar o marido René Silva, que ganhou 52 milhões de reais na Mega Sena. Em abril deste ano, a Justiça determinou o início do cumprimento da pena em razão da condenação em segunda instância. A defesa pediu liminar para suspender a execução provisória da pena dela, que está presa no presídio Nelson Hungria, no Rio de Janeiro. O ministro considerou que o tipo de ação apresentada não é adequada para o pedido, uma vez que esse tipo de processo visa assegurar o cumprimento de decisões do STF. Para terminar, uma notícia do Rio de Janeiro. Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio mantiveram a suspensão da habilitação para dirigir de Ivo Nascimento Pitangui, filho do cirurgião plástico Ivo Pitangui. A defesa pedia a absolvição do motorista, o que foi negado pelos desembargadores. Em 2015, Ivo trafegava embriagado e em alta velocidade quando atropelou e matou o operário José Ferreira da Silva, que estava na calçada. Na época do acidente, Pitangui tinha cerca de 70 multas de trânsito e mais de 200 pontos na carteira, muitos por dirigir após beber. O giro fica por aqui. E lembrando que todas as reportagens que você viu no jornal estão na nossa página do YouTube, TV Justiça Oficial. Vá lá e confira. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lincoln. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.